E é fato que muita gente passa a maior parte do dia no local de trabalho. Daí, a importância de encontrar realização, satisfação e felicidade naquilo que fazemos diariamente. Afinal, ninguém merece se sentir infeliz no ambiente profissional, né, Mari? Exatamente, só que muitas vezes encontrar esse equilíbrio entre trabalhar e se sentir bem requer tomadas de decisão bem difíceis, como, por exemplo, escolher mudar de profissão ou até mesmo de área de atuação. Para conversar com a gente sobre esse processo e como lidar com os possíveis obstáculos, a gente recebe aqui no estúdio a especialista em carreira, Luana Lourençon. Bom dia, Luana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Manhã Diversa. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse processo aí de transição de carreira. O que a gente pode introduzir sobre esse assunto? Transição de carreira, eu estava vendo o VT com vocês, com quem está em casa também. E quando a gente fala de transição de carreira, ela é muito estimulada por algum tipo de insatisfação. Ninguém muda de trabalho porque está super satisfeito e feliz. Normalmente existe uma insatisfação, algo que a gente sente que precisa ser mudado, e aí a pessoa começa a pensar, poxa, qual caminho que eu posso trilhar? É mudar de empresa? É mudar de formato de trabalho? É mudar de área? Então, tudo começa com algum tipo de insatisfação. E você sente que isso tem sido mais frequente nos últimos anos? Assim, quais são os principais motivos que estão levando as pessoas a fazer essa transição? Eu percebo que é mais frequente, Bárbara. Eu percebo que a pandemia ela trouxe uma ênfase para essa questão da carreira. Por quê? Antes as pessoas iam empurrando com a barriga uma carreira infeliz, e a pandemia trouxe muito essa coisa de propósito, de perceber, como a gente até viu no VT, que trabalho sim é uma coisa importante. A gente, a partir do trabalho a gente realiza os nossos sonhos pessoais, mas o trabalho não é tudo. Existe até um ditado, a gente não tem que viver para trabalhar, a gente tem que trabalhar para viver. Então a pandemia ela trouxe muito essa ressignificação, mas fazer esse movimento precisa de estratégia, precisa de serenidade, precisa de autoconhecimento, e é importante a gente olhar sempre para dentro primeiro, para depois realmente tomar uma iniciativa, tomar a decisão de mudar. Eu acho que a pandemia ela trouxe também esse tempo de reflexão, né, para que se buscasse, além de um meio de você sobreviver, mas você também viver bem, né, e ter um propósito. Com certeza, eu acho também que essa questão do home office escancarou muito esse desequilíbrio, né, porque se tornou ainda mais claro, mais evidente como que as pessoas estavam, apesar de estarem dentro das próprias casas, estavam colocando muito mais tempo no trabalho, né, do que nas questões ali do dia a dia. Então acho que escancarou essa realidade que já era uma verdade antes, mas que se tornou mais óbvia, eu acho, quando a gente fez essa transição, essa mudança toda. E afinal, existe uma hora certa para fazer essa transição, um momento da vida, uma questão de estabilidade? Quais são aí esses aspectos aí que tem que ser levados em conta para saber se está na hora certa de fazer essa mudança? Acho que é legal a gente falar da hora certa e também se existe uma hora errada. Tem algum momento da vida que é melhor assim, vou esperar, né, para fazer? Existe... a nossa carreira ela é feita de fases, então normalmente a gente inicia a nossa carreira, quem tem a oportunidade de fazer um curso de graduação ingressa numa área e algumas coisas começam a acontecer. E o melhor momento para mudar de carreira é quando você está minimamente preparado para o próximo passo. Então, vou dar um exemplo em quem trabalha muitos anos, às vezes, numa mesma empresa. Poxa, qual que é o melhor momento de sair? É quando você se sente seguro para fazer esse movimento e quando você percebe que o ciclo ali está terminando e quando você percebe que você está pronto para mudar de área, de formato de trabalho, de modelo de trabalho. Vou dar um exemplo. Eu tenho um mentorado, quando ele me procurou, ele estava com 60 anos. E ele falou, Luana, eu estou aposentado pelo INSS, eu vou encerrar o meu ciclo, mas eu não quero parar de trabalhar. Esse é um momento super legal para fazer uma transição de carreira, porque ele já estava preparado para diminuir o ritmo. Agora, trazendo para um universo mais jovem, uma mulher, quando ela acaba de ter filho, é muito comum. Muitas mulheres me procuram, Luana, não sei o que fazer, mas a rotina pré-maternidade não cabe na minha vida. E existem várias outras questões também que é importante a gente entender o que a gente gosta de fazer e faz bem, porque podem aparecer oportunidades de transitar, muitas vezes de área, de empresa. E quanto mais a gente se mostra para o mercado, mais a gente consegue visualizar as oportunidades e avaliar se aquilo faz sentido ou não
para o nosso momento. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, se você está passando agora por esse momento, ou já passou, faz um comentário, manda uma mensagem pra gente que vamos adorar receber. O nosso WhatsApp tá aí na tela, é o 32 99939 7416. Tem também o chat do YouTube e as redes sociais da Diversa. Luana, quando o profissional ele já sabe para onde ele quer ir, o que ele quer fazer, eu acho que é um meio caminho andado. Mas muitas vezes o profissional ele só sabe o que ele não quer. Então, a partir disso, né, como fazer todo esse processo de recolocação? Qual que é, a iniciativa, o próximo passo? Eu sou suspeita para falar, eu acredito muito que quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, seja por um curso, por uma mentoria de carreira, ou conversando com profissionais que fazem aquilo que você imagina que você quer, já é um bom caminho, já é um bom começo. Vou contar uma história breve. Eu tenho uma cliente que quando ela me procurou, ela falou assim, Luana, você não vai acreditar o que eu fiz. Ela atuava como um apoio administrativo e ela recebeu um convite para atuar na área de qualidade da empresa que ela trabalhava, ela trabalha ainda, e era uma promoção e ela negou, porque ela percebeu que era uma função muito burocrática, ela é uma pessoa super expansiva, brincalhona, ela gosta de estar em contato com as pessoas. Ela falou assim, eu ia ser infeliz e a empresa ia investir errado. Porque a empresa precisava de alguém mais analítico, que gosta de rotina, que não sou eu essa pessoa. Então eu estou super angustiada porque eu não quero passar a impressão de que eu não estou disponível para crescer, muito pelo contrário. E aí foi muito legal que a gente estruturou toda uma estratégia e ela posicionou a empresa do porquê ela tinha tomado aquela decisão e em poucos meses apareceu uma nova oportunidade na área de recursos humanos, que era muito a praia dela. Ela foi promovida e está super feliz. Então a gente tem vários elementos para criar clareza do que faz sentido. E a partir daí as coisas vão ficando mais claras. E a partir dessa situação ela conseguiu também demonstrar para a própria empresa que ela tem um olhar que às vezes os próprios gestores ali não estavam conseguindo, né, enxergar essa perspectiva. Sim. Interessantíssimo. Demonstra uma maturidade, um autoconhecimento que é muito importante e com certeza é um ponto positivo para a empresa, né? Saber que tem um profissional ali que está disposto que se conhece bem, que sabe o que quer e o que não quer, que está disposto a ter esse diálogo e apresentar soluções e de estar realmente ali participando e dando aquilo que realmente vai ser melhor para a empresa e não simplesmente o que está ali talvez um pouco mais cômodo no momento, porque é difícil dizer não, né? A gente sabe que dizer não é muito difícil. Com certeza. E precisa de coragem e autoconfiança, porque falar não é difícil. É isso mesmo, Mari. E ó, tá chegando já a interação do pessoal de casa. Um dos nossos telespectadores de Pouso Alegre mandou o seguinte. Ó, vai fazer 10 anos que eu trabalho numa indústria de magnitude e não estou feliz, mas a empresa também não me manda embora. O que eu faço? Me dá um conselho? O que a gente pode falar para esse nosso telespectador? Eu acho engraçado que muitas vezes as pessoas, elas têm essa expectativa. Eu queria tanto que a empresa me mandasse embora, mas ela não manda. Aí, de repente, não precisar dizer não, né? Que é o que você acabou de falar. Aí a pessoa é demitida, ela fala assim, meu Deus, como é que vou fazer agora? Então, se planeje para isso. Existe uma linha da legislação, me fugiu o nome técnico agora, que você pode fazer um acordo. Não necessariamente você é demitido, você consegue receber metade dos seus direitos e isso pode ser conversado com a empresa. É um caminho interessante para você pensar. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter um plano. Então, o melhor plano é, com a sua bagagem, o que você pode fazer a partir de agora? É procurar um outro emprego numa outra indústria na sua área? É mudar de área, de repente, dentro da sua organização? É mudar o seu formato de trabalho? Usar a sua bagagem para prestar um serviço? Então, eu brinco que nossa carreira é como um negócio. A gente tem que cuidar da nossa carreira de forma empreendedora. Então, busque essa visão para que você consiga entender quais são as possibilidades e você protagonize, ou seja, o movimento é seu, a empresa ela só te deu um emprego, mas a carreira é sua. E a partir do momento que você se apropria disso, você consegue tomar as rédeas, criar os caminhos e no momento certo você consegue negociar a sua saída, porque você vai mostrar para a empresa que você é parceiro dela, você não está contra ela. E ainda sobre a mensagem, né, do nosso telespectador de Pouso Alegre, tendo um olhar assim, bem realista para a situação, muitas vezes o que impede essa iniciativa é o aspecto financeiro, né? A pessoa ela quer ter essa segurança e tem muito receio de arriscar tudo e não dar certo. Então, assim, qual pode ser também essa rota que a pessoa não precisa abdicar de absolutamente tudo, mas também sem negar
né? Porque ela está infeliz, então não tem como deixar isso de lado. Sim. Quando já aconteceu de eu atender profissionais que falavam assim, Luana, eu quero deixar o meu emprego para começar a empreender como autônomo. Estou até lembrando aqui de uma engenheira que ela queria abrir um pequeno negócio para se tornar consultora de gestão de negócios para pequenas empresas. Era um know-how que ela tinha, ela é muito boa com o processo. E aí, quando a gente começou a ir para a parte financeira, ela criou a consciência de que ela tinha que ter guardado uma reserva de segurança. Tem gente que chama de reserva de emergência, eu gosto de chamar de reserva de segurança, para dar essa impressão que é uma segurança e não uma coisa assim, meu Deus, se tudo der errado, tá aqui. Não, é uma reserva de segurança. Porque se demorar mais tempo para você ter o retorno, você tem onde recorrer. E se você trocar de empresa e por acaso não se identificar mais com aquela cultura, porque existe um período de adaptação, você também tem esse recurso para recorrer. Então, a estabilidade e a segurança, quem faz é o profissional. A empresa, ela contribui, claro. Mas quem tem ali na rédea a estabilidade e a segurança tem que ser o profissional. Então, vamos entender um pouco sobre os estágios. Existem aí etapas que a pessoa tem que ter em mente para poder se planejar para fazer essa transição de forma aí gradual e bem pensada para não ser um salto aí no escuro? Com certeza. Existem perfis e perfis. Existem pessoas que são mais rápidas, elas querem que a mudança aconteça rápido, são mais dinâmicas. Tem pessoas que são mais planejadas. E o primeiro passo é entender qual é o seu perfil e respeitar suas características e usar o melhor delas, que é muito importante. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você perceber o que está acontecendo e o que te faz querer mudar. Por exemplo, vou me usar como exemplo, eu já vi vários profissionais que passaram pela minha empresa que também viveram isso. A gente começa a perceber que tem algo que não está interessante. Por exemplo, eu percebia muito que a minha antiga área, apesar de eu adorar, eu fazia meu trabalho muito bem, mas eu percebia que aquela área já não estava mais tão estratégica para o negócio, que eu vinha ganhando menos visibilidade que não tinha a ver comigo, tinha a ver com o processo, com a área. Então, quando a gente começa a perceber que dentro do contexto em que a gente está, o que a gente está fazendo já não tem tanto brilho, está na hora de começar a pensar nas possibilidades. E tudo é bagagem. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu sou engenheiro e vou para a área de RH, já presenciei casos exatamente como esses. E muitas vezes existe sim a possibilidade, existe espaço para você fazer isso. Então, você usa aquilo que você aprendeu. Estou pensando até numa cliente, ela veio da área de processos industriais e hoje ela é uma baita especialista de treinamento e desenvolvimento técnico dentro de uma grande indústria. Então, é realmente a gente perceber quais são as nossas características, o que a gente tem na bagagem, quais são as possibilidades e deixar claro para as pessoas a partir do momento que você tem clareza do que faz sentido fazer. E antes de mudar de carreira, Luana, é fundamental também fazer uma pesquisa do mercado de trabalho, porque às vezes a ideia também é muito abstrata. É interessante saber como funciona aquele trabalho realmente na prática, né? Com certeza, com certeza. E uma forma que dá muito certo a gente fazer pesquisa, além de pesquisar de fato e ler, etc., é conversar com pessoas que fazem o que você pensa que você gostaria de fazer. Porque essas conversas, elas podem te trazer uma clareza. Poxa, trabalhar com TV, eu achei que fosse de um jeito, é de outro. Pode ser que você goste mais, pode ser que você goste menos. Trabalhar numa grande organização, no regime de home office, eu achei que fosse super romântico, mas talvez eu tenha dificuldade de ficar sem contato físico com os meus colegas, sem estar ali trocando ideia. Então, é realmente tirar aquela ideia de que a grama do vizinho é sempre mais verde e trazer para a realidade. Todo trabalho tem o lado luz e o lado sombra. Você que escolhe qual problema que você quer ter na sua vida e está tudo bem. Então, essa clareza traz muita paz, traz muita tranquilidade e a gente entra num ciclo virtuoso em que o autoconhecimento aumenta a autoconfiança, aumenta a clareza e aumenta a assertividade nas ações que cada... E tá chegando aqui pra gente uma participação muito especial do pessoal de casa, que veio da Angélica de Juiz de Fora, que passou pra dizer que o Ivan e a Pituca estão ligadinhos na mamãe, assistindo a Diversa. O Ivan disse que a mamãe está linda e Pituca elogiou o cabelo, ou seja, participação... Tá dando tudo certo aí. É isso, participação mais que especial, família ligadinha
aqui no nosso programa. Você aí de casa também aproveita e manda essa interação pra gente. E já que a gente tá falando de família, né? Aproveitando essa interação aqui, isso é um fator que muita gente acaba tendo que levar em conta realmente nessa decisão de mudar de carreira, né? Porque Verdade. uma coisa é quando você tem só você mesmo para cuidar, né? A sua você decisão, por você. sua decisão profissional vai impactar só você, mas em alguns casos impacta muitas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Beijo, Ivan e Pituca e tia Angélica. Que amor. E sim, com certeza. E é muito, muito legal, porque eu fiz várias transições de carreira ao longo da minha vida e nunca foi porque, nossa, tô perdida. Não, foi sempre algo para melhorar, para trazer mais propósito, enfim. E quando o Ivan nasceu, o Ivan vai fazer 6 anos, eu trabalhava numa grande indústria, que muitas pessoas sonham em trabalhar, e eu amo essa empresa até hoje, mas a rotina da empresa já não cabia na minha vida. E aí eu comecei a repensar, eu sou planejadora, não sou uma pessoa impulsiva. Então, em 2 anos e meio, eu fiz tudo o que precisava ser feito para abrir uma empresa, 2 anos e meio depois, e começar a atuar como coach e mentora de carreira usando a minha trajetória aí de mundo corporativo de mais de 10 anos. E muitas vezes a gente adapta a nossa vida ao nosso trabalho, mas é possível adaptar o nosso trabalho à nossa vida. É claro que não é do dia para a noite, mas é importante colocar tudo isso na balança para que a vida tenha um sentido, um equilíbrio que faça mais sentido de forma prática ali. Às vezes, quando eu deixei o emprego, muitas pessoas falavam assim, Luana, você pode fazer isso, né? Mas não, eu tinha me preparado para isso. Então, é importante realmente a gente ver o que é possível fazer com os recursos que a gente tem naquele momento, planejar, colocar em ação e ter fé que vai acontecer. E para o profissional, para as pessoas em geral, assim, conseguirem adquirir habilidades e competências, o que muitas vezes acontece é, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu não vou conseguir, às vezes, aprender uma nova língua ou fazer o que eu quero, um determinado curso. Como começar para conseguir, assim, estabelecer na rotina o tempo para uma nova habilidade e uma nova competência? Primeiro, tudo é questão de prioridade. Então, muitas vezes a gente quer abraçar o mundo. Existem vários tipos de autossabotagem e querer dar conta de tudo é um desses fatores sensíveis aí e até perigosos. Só que quando você tem clareza do seu objetivo, você consegue ter clareza do que você precisa desenvolver. Muitas vezes não vai dar para você estudar inglês, espanhol, a desenvolver habilidade de comunicação e aprender um negócio técnico no mesmo tempo. Mas se você coloca foco, que seja 15 minutos por dia, dedica um pouquinho para aprender aquilo, você vai desenvolver em um dia, em uma semana, em um mês. E aí vai ficar mais prático e mais fácil de você atingir aquele objetivo. E hoje, a tecnologia está ao nosso favor. A gente consegue fazer bons cursos online, a gente consegue ter ferramentas de uma forma mais acessível do que antes. E inclusive, a gente não perde o tempo do trânsito muitas vezes, consegue estudar pelo celular com fone de ouvido no ônibus. Então, é possível da gente fazer de uma forma mais leve. Então, com prioridades e planejamentos, dá para colocar na rotina. Com certeza. E depois de pesquisar o mercado, adquirir competências, como a gente acabou de falar, é importante também procurar o famoso networking, né? Qual que é a importância aí de ter pessoas, de ter esses contatos? Como fazer isso da forma correta para garantir que realmente você não está completamente sozinho nessa jornada? Tem pessoas aí tanto para te amparar quanto também para ser aí essa ponte, né? Que muitas vezes a gente precisa para conseguir alcançar esse objetivo. Networking, para quem não conhece a palavra, é a nossa rede de relacionamento. É fundamental. É muito difícil a gente progredir em qualquer sentido na nossa vida sem a ajuda das pessoas. O tempo todo a gente ajuda as pessoas e existe uma lei do universo que é a da reciprocidade. Então, a gente ajuda e é ajudado o tempo todo. E existe um dado do mundo do trabalho que diz que 80% das vagas não são divulgadas. Ou seja, as empresas gostam, especialmente nós que somos latinos, as empresas gostam de indicação. Quanto mais você ampliar a sua rede, mais você vai ter acesso a oportunidades. E tanto para quem trabalha em empresa, como para quem tem o próprio negócio, como para quem trabalha como profissional liberal, estar conectado com pessoas é fundamental.
Eu chamo até, eu brinco que o passo além do networking é a inteligência de rede. O quanto a gente aprende com as pessoas o tempo todo. Então, aproveite o melhor dessas interações para agregar os seus objetivos. E ainda dá tempo de você contar para a gente como está sendo o seu momento quando o assunto é mercado de trabalho e carreira. A Eva de Betim, ela disse o seguinte: eu trabalho com uma pessoa que me paga um salário mínimo, mas trabalho mais do que 8 horas por dia. Faço várias coisas que não foram combinadas, só tenho uma folga, trabalho lá e não consigo fazer mais nada, mas tenho muito medo de sair e ficar desempregada. Me orienta? Então ela pede essa orientação, né, essa luz sobre o próximo passo. É tão engraçado, né, Eva? Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Quando a gente está num ambiente em que a gente sofre esse tipo de situação, a gente fala muito sobre assédio moral no mundo corporativo, que é exatamente isso, é você trabalhar mais do que o combinado, é você não receber por trabalhar mais. Isso vai gerando um ciclo vicioso, ou seja, um ciclo do mal. Você vai se tornando menos autoconfiante, você vai sentindo que você não é capaz de conseguir um outro trabalho, a sua autoconfiança, a sua autoestima vão lá embaixo e isso dificulta para que você tome realmente uma iniciativa para prosperar e para conseguir um outro serviço. Que eu recomendo. Faça um currículo nas minhas redes, me chama nas redes aí que eu te envio o meu modelo para você usar. Aciona todo mundo que você acha que pode te ajudar, envia currículo, você vai ver que logo as coisas vão começar a aparecer e estou aqui orando para você conseguir uma oportunidade que te valorize e que faça você sair desse ciclo do mal e entrar no ciclo do bem, que é você ser valorizada, que é você aumentar a sua autoconfiança. Com isso você vai se tornar uma profissional melhor e vai ser mais feliz na sua vida como um todo. Essa desvalorização, com certeza, é um fator que leva muita gente a querer fazer essa mudança. Mais do que a insatisfação com o trabalho em si, é essa questão de não se sentir valorizado, tanto financeiramente, como a forma com que você o feedback que você recebe do trabalho, enfim, de ter que fazer coisas que você não deveria estar fazendo, tudo isso impacta. E você falou aí dessa questão do currículo, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai fazer essa transição de carreira, o que não pode faltar no currículo, o que a gente tem que ter de atenção aí nessa questão na hora de fazer esse novo currículo para conseguir se recolocar? O currículo, ele é um passaporte para processo seletivo. O currículo é um documento que a pessoa vai olhar. Vou usar o exemplo da Eva. Não, a Eva tem a experiência que eu preciso para trazer ela para trabalhar comigo. E o currículo tem que contar a sua história. E muitas vezes eu percebo uma dificuldade da pessoa se valorizar no currículo dela. Então, existem vários pontos importantes: nome, endereço, telefone. Endereço não precisa ser completo, pode colocar só a sua cidade, porque a gente nunca sabe onde seu currículo vai parar. Então, não se exponha nem se coloque numa situação que não seja segura para você. O seu objetivo precisa estar muito claro. Então, o objetivo da Eva é trabalhar em qual função, ela vai trabalhar para a pessoa física, ela vai trabalhar para a empresa, qual é esse objetivo. Em seguida, o resumo. Qual é o seu resumo? Qual é a sua história? E por que você quer agregar? Qual é o objetivo que você quer? E aí, sim, entra em estudo, em experiência, no que a gente chama de formação complementar. Tem muitas áreas que a graduação nem é tão importante. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa de TI, mas os cursos técnicos que ela fez para adquirir um conhecimento específico, que é o que vai garantir o emprego dela, precisa estar ali destacado. Então, você precisa realmente contar a sua história de uma maneira atrativa. Quem precisa de um profissional como você? Quais informações que ele precisa ter? E você falou agora dos cursos, né, que vão muito além da graduação em si. É importante que a pessoa, para se manter viva no mercado de trabalho e atualizada, faça sempre cursos de especialização, mentorias, cursos em geral? Sim, e eu percebo uma tendência interessante. Eu percebi muito isso da pandemia para cá. As pessoas começaram a dar valor para treinamentos comportamentais. Então, eu comecei a perceber um grande apreço dos profissionais por aprenderem comunicação, inteligência emocional, pensamento crítico, que são habilidades comportamentais, não são técnicos, mas no final do dia são tão importantes quanto o técnico em si. Então, é importante balancear o que você precisa aprender tecnicamente, o que você precisa aprender no aspecto comportamental,
para que, juntando esses dois pilares, você vá se tornando, eu chamo de profissional 5 estrelas, a Bárbara já conhece. Esse profissional realmente que é atrativo, que as pessoas querem contratar e que tem muito mais visibilidade dentro do mercado de trabalho. Para que a pessoa também se veja como esse profissional 5 estrelas, né? Ela precisa se reconhecer dessa forma para ser de fato valorizada. Com certeza. E também existem muitos mitos relacionados à transição de carreira que muitas vezes impedem que pessoas tomem essa decisão porque acreditam realmente que existem fatores limitadores que muitas vezes não são nem verdade. Então vamos falar um pouco sobre alguns deles e deixar aí espaço também para as orientações finais do pessoal de casa, também passar o seu contato para quem quiser saber um pouco mais. O espaço é seu. Desses mitos, né? Até mesmo a coisa da idade, que você comentou mais cedo, né? Ah, não tenho mais idade para mudar de carreira. Sim, esse cliente que eu comentei, que tem 60 anos, ele estava, no nosso último encontro, ele estava decidindo se ele ia mudar para o Canadá para fazer uma consultoria super legal ou se ele ia ficar no Brasil com mais qualidade de vida. Ou seja, gente, idade é um negócio totalmente relativo. E sim, existem vários mitos. Por exemplo, o seu curso técnico, a sua graduação não é uma sentença, eu sou prova disso. Eu sou jornalista por formação, já trabalhei em TV, já trabalhei em jornal, sempre amei o que eu fazia, mas me apaixonei pelo mundo corporativo, fui crescendo, fui dando certo. E quando eu mudei para a área de gestão de pessoas, eu tinha esse mito, essa crença, poxa, mas com a minha formação eu não vou dar certo aqui. E aí um dia um cliente interno meu me chamou, ele falou assim, Luana, justamente por você ser formada em comunicação, você tem uma habilidade de falar sobre as políticas de RH muito interessante, que as pessoas conseguem entender o que você está falando. Às vezes o operador ali tem dificuldade para entender quando o pessoal aí entra com o tecnês da vida e não entende nada do que de fato vocês querem passar. Uma comunicação acessível, né? Exatamente. E aí eu quebrei aquele mito. Eu falei, poxa, deixa eu parar de olhar o lado barreira da história e começar a olhar o lado oportunidade. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, existem crenças que você fala assim, nossa, isso é um problema. Será que é um problema mesmo? Ou você está deixando de ver a oportunidade que está bem na sua frente? E, para quem gostar de seguir o conteúdo, eu falo muito sobre carreira, desenvolvimento, comunicação. Só procurar Instagram, LinkedIn, YouTube. Luana Lourençon, eu brinco que eu sou igual arroz de festa, eu tô em todas as redes, é só você procurar que você vai me achar com facilidade. Bom pra gente. E é muito bom também quando você sempre vem aqui. A Luana Lourençon, que é essa nossa profissional 5 estrelas e que tá sempre aqui no programa com a gente, dando orientações preciosíssimas. Muito obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, obrigada a quem tá em casa e um beijo pro Ivê e pra Pituca. Coisa linda. Obrigada, Luana.